Oi, pessoal, tudo bem? Bom, tô começando uma live aqui na Caras Brasil e também em todas as plataformas do grupo Caras Brasil. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Hoje eu tô aqui como apresentadora e também como repórter da Caras, porque a gente vai estar fazendo essa live para poder conversar com um cara que acho que vai poder ajudar muita gente, não só a mim, mas todo mundo que vai participar aqui dessa live. A galera tá chegando junto. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos. Bom, a minha conversa daqui a pouquinho será com o Rui Búrigo, que é psicólogo formado há 15 anos e ele hoje atua 100% no mundo online, com cursos e atendimentos. E o nosso tema de hoje é a ansiedade. Eu acho que a ansiedade faz parte da realidade da vida de muita gente. Nesse período agora de isolamento social, de quarentena, de tantas dúvidas, de tantos medos, eu acho que tem muita gente começando a descobrir o que é a ansiedade. E a ansiedade é uma coisa séria. Quem sofre com isso precisa de ajuda. Agora, como saber se eu sou ou não ansioso? Se eu já tenho aí uma doença psicológica ou não? Será que eu preciso de atendimento médico? Bom, o Rui vai poder ajudar a gente com isso, com certeza. Agora, deixa eu colocar ele aqui, ver se ele já chegou pro nosso bate-papo. Vamos ver. Tô procurando ele aqui, deve estar chegando já já. Enquanto isso, quero agradecer aos comentários que estão entrando aí com a gente. Peraí, vamos localizar aqui. Rui, aí, tá aqui já com a gente. O nosso grande psicólogo Rui Búrigo tá aqui. Chegar já já. Nós abrimos alguns boxes de perguntas. Oi, Rui! Oi, Ana, tudo bem? Prazer estar Poxa, aqui que falando contigo. prazer! Muito legal o convite e essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre ansiedade para essa galera toda, né, da Pois Caras é. Brasil. E E muito todas, e obrigado. todas as outras plataformas também. Temos Contigo, Máxima, tem muita coisa rolando aqui junto ao mesmo tempo. Não só aqui Pois é. no Instagram da Caras Brasil, Caras Online. Mas primeiro eu fiquei muito feliz quando eles me fizeram o convite, principalmente para poder bater esse papo contigo, viu? Sobre um assunto Legal, que eu acho que vai ajudar muita gente. E vai me ajudar também, com certeza. com certeza ajuda todo mundo, porque a ansiedade realmente é o mal do século hoje. E o período que estamos vivendo, né, Ana, hoje é um período que nos pegou de surpresa, período de isolamento social, onde estamos combatendo um inimigo invisível. E esse inimigo invisível está causando um pânico, né, nas pessoas, e esse pânico tem se transformado em ansiedade. Então, muita gente está descobrindo que tem ansiedade agora, depois de passar por isso. Pois é, são tantas coisas passando na nossa cabeça. É o medo de ficar Né? doente, o medo de ficar sem o emprego, ou quem já perdeu o emprego, é de como vai pagar as contas, de como vai cuidar da família. São tantas as coisas que começam a nos rondar e, consequentemente, a gente começa a desencadear doenças que a gente não conhecia. Ui, além das perguntas Exatamente. que eu preparei para você, durante essa semana eu abri alguns boxes nos stories e pedi para as pessoas mandarem perguntas sobre esse tema para você. E para minha surpresa, eu tenho que dizer que nós batemos recorde de perguntas. É muita coisa, eu fiquei impressionada. Então, eu vou começar direto com as perguntas da galera, porque assim, ó, tem muita coisa. Espero que a Manda. gente tenha tempo de responder a todas. E também quem está chegando agora, aliás, eu estou vendo vários elogios para você aqui, o pessoal falando, o Rui é fera, o Rui é o máximo, manda muito bem. Galera massa. A galera tá aqui super, super, super junto com a gente. Bom, vou começar. Primeira pergunta, quem mandou foi Lu Moreira. Ansiedade é uma doença? É uma doença. Aí que tá. Legal porque começar com essa seria a primeira pergunta para a gente começar o bate-papo. Por quê? A gente tem que parar de achar que ansiedade é frio na barriga. Ansiedade não é frio na barriga. Ansiedade não é aquele friozinho que antecede um evento ou qualquer coisa que você tenha que fazer. Ansiedade é uma doença psicológica e por isso ela tem consequências muito graves na nossa mente. Se não tratada, ela se acumula, ela se transforma numa ansiedade crônica que facilmente pode migrar para uma síndrome do pânico, uma depressão, pode migrar para um transtorno obsessivo compulsivo, que é aquela doença dos rituais, uma hipocondria, que é o medo exagerado de doenças,
que eu já passei por tudo isso, né? Quem conhece a minha história sabe, depois, se eu tiver oportunidade, eu posso resumir ela. Então, a ansiedade é algo que tem que ser levado a sério e precisa de tratamento, Ana. Tratamento, tá? Ansiedade nós não temos que conviver, nós não temos que aprender a lidar com ela. Isso é postura de gente derrotada. Nós temos que aprender a combater ela de uma vez por todas. A ansiedade patológica. Porque muita gente não sabe. A ansiedade tem um lado bom. Um lado bom. Aliás, E tem nós... várias perguntas falando exatamente sobre isso. Assim, É? eu tenho Então, vamos muita lá. coisa para perguntar, mas quando eu comecei a ver as dúvidas das pessoas, eu me encontrei em muitas delas. Por exemplo, você falou aqui sobre a questão da ansiedade ter um lado bom. Aí tem uma pergunta que veio da Kel Mirabello, e diz o seguinte: dizem que a ansiedade faz bem, pois é uma reação intuitiva em alguns casos. É real? Vamos lá. É legal essa pergunta porque é o seguinte: a ansiedade ela só é boa. A ansiedade é um mecanismo de defesa do corpo e da mente. Isso é fato. Tá? Que nós nascemos com essa ansiedade que eu denomino de boa, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, ansiedade boa e ruim. O que é ansiedade boa? Ansiedade boa é aquela que nos protege de um perigo de verdade, perigo real. Se você está diante de um perigo real, um assalto, um animal muito perigoso, ou sei lá, qualquer trauma que você possa vir a sofrer, a ansiedade ela vai produzir efeitos químicos no seu corpo e sintomas físicos que vão fazer ou você fugir da situação ou enfrentar a situação. Então, nesse caso, ela é boa. Mas aí tem a palavrinha real, Ana, que é quando é um perigo real. Quando ela se torna patológica e doentia, é quando a gente começa a criar coisas. Aí, quando a gente começa a inventar medos e preocupações excessivos, a gente se torna um doente da ansiedade, né? Aí a ansiedade se torna patológica. E aí a pergunta da Sebastiana: o que causa ansiedade? Quais são os gatilhos? Exatamente. A ansiedade, eu tenho 15 anos de psicologia e mais ainda minha bagagem de ter sofrido tudo que eu sofri pela ansiedade. Então eu tenho uma experiência de vida com ansiedade e uma experiência de estudo. Eu cheguei à conclusão que existem 4 causas para você desenvolver a ansiedade. A primeira delas é a genética. Você pode ter uma carga genética, né? Você pode pegar a ansiedade do seu pai, da sua mãe, da sua tia, enfim. Não é uma regra, mas isso pode acontecer. Segundo, um trauma. O trauma, geralmente, ele está lá em cima, no topo da estatística. De pessoas que sofreram algum tipo de evento muito traumático e desenvolveram ansiedade por causa disso. Eu sou um deles. Estilo de vida. Tá? Estilo de vida. Pessoas que têm uma vida desregrada, abusam de álcool, abusam de drogas, não dormem. Essas pessoas podem desenvolver ansiedade. Né? Então, e o ambiente que você vive. Se você vive num ambiente muito tóxico, de pessoas negativas, de pessoas querendo te puxar para trás, de pessoas que te cobram muito, né? Então, esse tipo de ambiente pode causar ansiedade. Então, você pode ter uma dessas causas ou as 4. E todas elas são tratáveis, tá? Isso que é o legal da ansiedade. Aí, agora você falou com relação ao ambiente onde você está. Nós estamos vivendo hoje uma situação que ninguém nunca teria a capacidade de prever, a não ser um Spielberg da vida escrevendo, fazendo algum filme absurdo que a gente vê nas telas do cinema. Mas, enfim, estamos nesse barco, estamos passando por isso tudo. E eu percebo que muita gente vem sofrendo com situações psicológicas bem difíceis. E isso pode ser, sim, um fator desencadeante da ansiedade? Muito. Aliás, a ansiedade já era o mal do século antes da pandemia, né? Agora que estamos combatendo um inimigo invisível, ela aumentou em proporções estratosféricas. Pessoas que já eram ansiosas estão em pânico. E pessoas que não eram ansiosas descobriram que são ansiosas. Porém, Ana, existe algo que precisa ser levado em consideração. Ninguém pode se autodiagnosticar ansioso, tá? A ansiedade, como ela é uma doença, ela precisa ser diagnosticada por um profissional, seja ele psiquiatra ou psicólogo. É muito importante isso, porque tem muita gente que confunde essas coisas, né? Às vezes tu está passando por um período turbulento da tua vida, alguma coisa não está dando certo, e você acha que é uma pessoa ansiosa. Então, a ansiedade é uma doença que se instala na nossa mente e nós precisamos tratar para que ela não cresça, para que ela não se desenvolva e não traga todos os males que ela causa na vida do ser humano. Porque a ansiedade é um estado mental, ou seja, você adquiriu, infelizmente, né? Querendo ou não, você adquire um estado mental negativo de ansiedade. Sendo um estado mental, você está. Você não é. E essa é a notícia boa. Você não é da sua essência. Então, quer dizer, você pode ter passado uma vida inteira tranquila e, de repente,
estar com ela. Exatamente. Aliás, Ana, hoje é muito comum idosos estarem desenvolvendo ansiedade, que não tinham. Por quê? Exatamente por causa disso aqui que nós estamos fazendo. A tecnologia é uma grande causadora de ansiedade. Antigamente, se a gente pegar as pessoas idosas, elas não tinham, elas levavam 10 anos para ter a informação que a gente tem em um dia. Então, assim, elas não se sobrecarregavam mentalmente. Hoje nós estamos muito sobrecarregados mentalmente, excesso de informações. A mente do ansioso é uma mente obesa, ela é uma mente congestionada. Eu sempre falo, Ana, imagina a Avenida Paulista. A Avenida Paulista é a mente. Quando ela está congestionada, os carros são os pensamentos. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona. Então, nós temos que organizar isso. A mente precisa organizar os pensamentos para que não fiquem embaralhados e não causem ansiedade. Por isso que os idosos estão sofrendo muito. As crianças estão muito ansiosas. Por causa dos tablets da vida, iPads da vida, celular da vida, as crianças estão se tornando ansiosas. Exato. Então elas não conseguem, nós adultos não conseguimos digerir, imagina uma criança. Tanta informação. Agora, uma pergunta que eu achei muito legal da Tainá Marley. Ela diz assim, quais os principais sintomas de uma pessoa com ansiedade? Vamos lá. Ansiedade, você vai desconfiar que tem ansiedade, porque eu falo desconfiar por quê? Porque você precisa do diagnóstico profissional. Mas você vai começar a desconfiar que tem ansiedade quando a sua vida começa a perder o prazer. Quando você perde o prazer. Ansiedade, Ana, é um suicídio parcelado. Ou seja, ela é pesado. Eu falo isso, as pessoas acham forte. Mas é muito forte, é muito é forte. muito forte. Você se colocar na ponta de um precipício e falar, dou um passo para trás ou vou adiante? É isso mesmo. Porque, na verdade, é o seguinte, a ansiedade, ela te coloca no modo sobrevivência. Você passa a sobreviver a vida e não viver a vida. E por que sobreviver? Porque você tem medo de tudo. Você passa a ter preocupações de tudo. As pessoas ansiosas estão aqui na nossa live, Ana, mas estão pensando no dia de amanhã. Elas não estão prestando atenção aqui. Então, combate à ansiedade é viver o agora. Se você vive o agora, você não é ansioso. E o problema está em viver o agora, né? As pessoas, estão muito aceleradas. Então, elas estão muito no amanhã. Outras estão muito presas ao passado. Porque aconteceu um trauma que ficou lá atrás, que não ressignificou. Então, como saber se tem ansiedade? Você vai perdendo os prazeres de vida. Você vai diminuindo a sua confiança, sua autoconfiança. Você passa a acreditar mais nos outros do que em ti. Né? Pode ver, o ansioso é aquela pessoa que ela não toma decisão. Ela espera que o outro fale para ela o que ela tem que fazer. Né? Então, ela perde o protagonismo da vida. Ela não é mais o artista principal do filme da vida dela. Ela passa a ser uma coadjuvante. Então ela perde coragem, motivação, autoestima vai lá embaixo, amor próprio. A pessoa passa a se largar, se desleixar. Ela passa a não se cuidar mais. Né? Por quê? Porque para ela não faz mais sentido, ela está sobrevivendo. Né? Então a ansiedade ela nos joga numa bolha. Ela nos joga num isolamento. As pessoas chegam num ponto tão crítico que elas não querem mais sair de casa. Porque sair de casa dá muito medo. De ter uma crise no meio da rua, passar vergonha, as pessoas têm que acudir, né? Ela tem que tomar remédio, por exemplo. Então as pessoas começam a ficar muito medo. Então ansiedade precisa de tratamento, gente. Não deixe para depois. E tem idade para acontecer? Não. Não tem idade, não tem cor, não tem nacionalidade, não tem conta bancária, não tem nada. A ansiedade acontece com qualquer pessoa que esteja vulnerável ou esteja enfraquecida mentalmente para poder desenvolver a doença. Porque, Ana, qualquer problema psicológico que você venha desenvolver na vida, mesmo que não seja ansiedade, ele vai ser causado porque você não está com a mente saudável. E o que é uma mente não saudável? É uma mente atrofiada. É uma mente que não se desenvolveu. Por isso que eu falo que a cura para qualquer problema psicológico se chama autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, quando você se conhece, você nunca vai se conhecer o suficiente. Mas o máximo que você puder se conhecer, você vai ficar mais longe de problemas psicológicos. E muito mais perto da cura, se for o caso. Então, autoconhecimento é a chave de tudo. Para começar esse autoconhecimento, você acredita que o primeiro passo seja admitir que você tem um problema e precisa de ajuda? Perfeito. Perfeito. A hora que tu admite, tu aceita, né? É aceitação. A hora que tu aceita, fala assim, olha, eu preciso de ajuda. Esse é o primeiro. Aí tu destravou. Porque eu sempre falo nas minhas lives, né, para minha audiência já me conhece, que eu falo o seguinte, Ana, eu não ajudo quem não quer ser ajudado. Ou seja, não adianta você pegar o seu filho, mas o meu filho está sofrendo muito, ajuda ele, Rui. Mas ele quer ser ajudado. Porque se ele não quer, só a senhora vai se desgastar. A senhora vai se desgastar, vai ficar doente e ele vai continuar igual. Então, a pessoa tem que querer. É a tal da ferramenta gratuita que temos aqui dentro, chama querer. Né? E o querer, Ana, envolve mudanças.
E mudar não é gostosinho. Mudar é desconfortável, né? Sair da zona de conforto é desconfortável. Só que é necessário, em muitos casos. Então, se você está disposto ou disposta a mudar, e mudança envolve o quê? Mudança de comportamento, de hábitos, de relacionamentos, mudanças de ambientes. Você vai ter que mudar a sua vida se você quer pensar diferente e agir diferente para não ter ansiedade. Você tocou, antes de eu voltar para as perguntas aqui, que tem uma lista bem grande do pessoal que mandou perguntas. Aliás, eu quero agradecer a todos os comentários que estão chegando. Tem muita coisa aqui. Eu já vou retomar algumas dessas perguntas. Tem outras que eu quero botar aqui para o Rui também. Você falou sobre a questão de uma mãe tentar carregar um filho para se tratar de ansiedade e ele tem que querer fazer isso. Agora, nesse período que a gente passou de isolamento social, quarentena, muita mãe, muito pai em casa deve ter percebido que os seus filhos, principalmente os adolescentes, sofreram muito pela falta de estar na roda de amigos, falta da escola, da faculdade, da galera que estava sempre habituada a sair, fazer rolezinho, enfim, tudo mais. Como fazer, como é que uma mãe, como um pai conseguem ajudar os seus mais jovens, os filhos em casa nessa fase? Tem alguma coisa que a gente possa, que você possa passar para quem está assistindo a gente, Rui? Posso, claro. Como começar a conversar? Porque às vezes também é difícil, né? Conseguir achar aquela brechinha e o jeito certo para não afastar ainda mais. Então, o isolamento social, ele causou uma surpresa para todo mundo. Então, ele nos pegou assim da noite para o dia, tem que todo mundo ficar em casa. E agora, o que faz? Eu sempre falei o seguinte, Ana, nós temos que ser racionais, porque a racionalidade, ela nos dá probabilidade de acerto muito maior do que você estar no pânico lá no emocional. Porque o pânico é emoção total. Então, quando você entra em pânico, você normalmente vai tomar atitudes impulsivas e erradas. Então, o que é a racionalidade? Ok, estamos em isolamento, o que fazer? Nós temos que montar uma rotina provisória caseira. Nós não podemos nunca sair da rotina ou deixar de ter rotina, porque a mente humana, ela é feita de rotinas. Então, a sua mente, a minha, de qualquer pessoa, ela vai trabalhar para fazer uma rotina. Por quê? Transformando em hábito e rotina, você se cansa menos, mentalmente você fica mais disposto. É isso que a mente faz. Então, ela sente falta da rotina que nós tínhamos, que você tinha até antes da pandemia. Então, o que você tem que fazer? Substituir essa rotina. Ou acrescentar coisas novas nessa rotina diária, inclusive com os filhos. Fazer com que os filhos participem de uma rotina. Né? Que eles participem de uma rotina diária. Talvez eles não precisem saber, né? Não precisa explicar isso para eles, mas inserir eles numa rotina também. É importante eles terem horários para as coisas. Tal hora, igual os meus filhos, 2h40 é aula online, até tal hora, e é isso, depois o outro vai treinar, não sei o quê. É assim. Então, essa rotina manter, pelo menos provisória. E depois que tudo se normalizar, a gente adaptar algumas dessas rotinas boas para a nossa rotina normal. Boa, muito bem. Vou retomar aqui as perguntas do pessoal. Aliás, quero agradecer a todo mundo que está mandando mais comentários aqui. Tem muita gente perguntando sobre se a ansiedade tem cura, como fazer para tratar. A gente vai chegar ali com o Rui. Aí a Thaís Cons pergunta: ansiedade é uma doença crônica? Você já falou sobre isso, mas eu acho que vale reforçar, Rui. Então, a ansiedade ela tem alguns níveis. Tem a leve, a moderada e a crônica. Ah, mas eu tenho uma ansiedade leve, então tá de boa. Não, não tá de boa. Se você tem uma ansiedade leve, você tem que tratar ela agora. Agora é a hora de tratar ela. Porque o que acontece, Ana? O ser humano tem mania de quando está no fundo do poço, ele procura ajuda. Então, não deixa a sua ansiedade chegar no nível crônico, porque provavelmente você já vai estar em outra doença. Um pânico da vida, uma depressão, afundado na cama, ou até pessoas que tiram a própria vida. Então, as pessoas que tiram a própria vida, com certeza passaram pela ansiedade, tá? Então, a ansiedade ela é meio que a porta de entrada para tudo. Então, por isso que eu falo, você sente um pouquinho de ansiedade? Trata. Busca, sabe, vai buscar. Ah, mas eu não tenho condições. Na internet está cheio de conteúdos aí maravilhosos. Aliás, essa foi uma pergunta que chegou agora de pouco aqui nos nossos comentários, a galera que está ao vivo com a gente aqui, falando assim, poxa, mas e quem não tem condições financeiras hoje de procurar ajuda de um psicólogo de terapia? O que a gente pode fazer? Qual é a sua indicação? Então, isso é muito perguntado para mim. As pessoas, Rui, mas eu não tenho condições de entrar no teu curso. Ou eu não tenho... Bom, gente, procure referência de profissionais sérios. Essa é a primeira coisa. Busque saber quem é o profissional. Depois, assista as lives. Lives são conteúdos gratuitos e aprofundados. Né? Eu, por exemplo, tento fazer isso nas minhas lives.
Vídeos todos os dias. Eu posto no IGTV, eu coloco ali no feed. Outros profissionais que eu conheço são muito capacitados. Então você tem material, você tem livros para poder baixar sobre desenvolvimento pessoal. Eu partiria para o desenvolvimento pessoal, tá, Ana? Na verdade. Tentar se conhecer mais. Não livros psicológicos. Livro de desenvolvimento pessoal. Eu quero me conhecer. Porque você se conhecendo, você evolui mentalmente. É como se você levasse a sua mente para a academia, para ela fazer o exercício diário. Né? E entender que isso é um processo. Que você não vai ler 2 páginas e amanhã vai estar bom. Não é assim que funciona. É um processo a ser seguido, a ser traçado. Você acredita na telemedicina, que hoje é um recurso sendo usado por muitos profissionais da área da saúde em diferentes áreas por conta desse distanciamento? Você acha que a telemedicina pode ser uma forma das pessoas também buscarem ajuda? Acredito que sim. Eu acredito que sim. Inclusive, nós da psicologia, o Conselho Nacional de Psicologia, libera totalmente a gente fazer o tratamento via online, porque ele funciona da mesma forma. Né? Não importa, claro que o tratamento presencial é legal, é bacana, claro que é, eu já fiz muito tratamento presencial, já desde os 12 anos eu fui para psicóloga, minha mãe me mandava para psicóloga, inclusive as 3 primeiras sessões que eu fiz, eu me lembro até hoje, eu fiquei de costas para a psicóloga, que a minha mãe mandou, é o fato de não ajude quem não quer ser ajudado, né? Eu não queria ser ajudado na época, e a minha mãe me levou à força, então eu ficava de costas para ela. Então tem a psicologia tradicional, mas hoje a tecnologia nos dá esse recurso. Então nós temos muitas possibilidades. Né? Na área médica, talvez algumas áreas não seja possível, mas a grande maioria acredito que sim. Né? Pelo menos na psicologia é liberado. E eu acho isso fantástico. Eu atendo pessoas de tudo que é lugar. Né? Brasileiros que moram em um monte de lugar aí, fora do Brasil. E funciona super bem. Boa. Vou voltar aqui para as nossas perguntas agora. Agora é a pergunta da Ana Cristina. Quais são os transtornos da ansiedade? Aí eu vou juntar mais uma pergunta minha. Quando você começa a sofrer com ansiedade, essa doença pode desencadear outras piores? Pode. Pode. A ansiedade, na verdade, é o começo de tudo. Síndrome do pânico, é uma doença da ansiedade. Transtorno obsessivo compulsivo, que é aquela doença que muita gente se identifica. Conferir maçaneta muitas vezes, lava as mãos não sei quantas vezes no dia. O toque, famoso toque, né? É doença da ansiedade. Hipocondria, que são aquelas pessoas que morrem de medo de doença, ela vê uma pinta vermelha aqui na mão, já acha que está com uma doença grave, ou ela vê no jornal alguém muito doente, ela já se identifica com aquilo. Então você pode desenvolver muitas patologias devido à ansiedade. Depressão, né? Depressão que, claro, é uma doença muito séria, não é uma tristezinha comum, tá? Não é porque você brigou com seu namorado que você está depressivo, gente, não é isso. Depressão é uma tristeza profunda, frequente. Então é muito diferente, a pessoa vê o mundo preto e branco, é muito, muito agressiva a doença. Então são exemplos de doenças que podem se desenvolver, aliás, podem não, elas se desenvolvem por causa da ansiedade, tá? Você tem que passar pela ansiedade para desenvolver essas doenças. Tem uma pergunta que acabou de chegar aqui, desculpa, deixa eu ver quem que foi que mandou, que eu achei muito... deixa eu recuperar aqui. Ana Lice Paula Pinto. Ela pergunta, atividade física ajuda no tratamento da ansiedade? É o melhor remédio para a ansiedade. É o melhor remédio para a ansiedade. Atividade física é o remédio natural que você tem aí dentro, que você pode usar a hora que você quiser. Claro que você é sedentário, se você é sedentário, vá ao seu médico primeiro, ver se você tem condições clínicas, né, físicas, de fazer atividade física. Não sai correndo por aí igual um doido, né? Mas assim, atividade física, ela libera muitas substâncias químicas. A atividade física libera, na verdade, eu brinco aqui, enche o seu tanque de serotonina, que é responsável pelo seu humor, seu prazer. Então o efeito é imediato. A atividade física, ela estimula a concentração, o espírito de liderança, ela melhora o sono. A atividade física, ela produz relacionamentos, você se relaciona com as pessoas. Então, é um pacote completo. A atividade física é um remédio completo para ansiedade e qualquer doença psicológica. Para você se manter saudável psicologicamente ou até se tornar saudável psicologicamente. Quantos casos de pessoas que tinham muita ansiedade e começaram a jogar tênis, por exemplo. Aí se inseriram ali num grupo de pessoas, da grupinho do tênis, e essa pessoa está maravilhosa hoje. É mágica? Não, não é mágica. Né? É que as coisas acontecem quando você está disposto a receber. Então, atividade física, sensacional. Teve mais uma pessoa aqui, me perdoe que eu acabei perdendo o nome aqui, mas eu consegui gravar a pergunta. Disse o seguinte, meditação faz bem para a ansiedade? Meu Deus, é outro.
meditação é uma das coisas que eu mais falo nas minhas lives. Porque, aliás, uma sugestão, medite logo de manhã cedo, assim que acorda. Ah, Rui, por quê? Não seria o ideal no final do dia, que eu estou estressado, cansado, ansioso? Não. Medita no início, que você prepara a sua mente para viver o dia. Então, isso é muito legal. E a meditação, eu sou a prova viva, eu sou um cara extremamente elétrico, Ana. Eu sou assim, quem me conhece sabe, eu não paro quieto. Então, para eu fazer... Nesse ponto a gente combina, Não, viu, viu? Rui? Hiperativos, né? Eu não sabia fazer meditação. Para mim era algo muito difícil. Eu sabia dos benefícios, mas não conseguia. Então eu ficava 2, 3 minutos, arrancava o fone e dizia, não, não é para mim. Só que no outro dia, o que acontecia? Eu ia lá tentar de novo. Eu não desistia. Hoje eu fico 25 minutos. Então, para mim, 25 minutos hoje é um prazer. É um prazer. A meditação é o melhor exercício de autoconhecimento, tá, que existe. Porque nessa vida doida que a gente está hoje, nessa rotina maluca, a gente não para pensar na gente. Quem é que para? Quem é que chega em casa e fala assim, agora eu vou sentar no sofá para pensar em mim? Ninguém faz isso. Né? A gente chega em casa, é filho, é não sei o que, é janta, é um monte de coisa. Aí vai dormir, quando vê já está dormindo. Então, a meditação é essa oportunidade que tu tem de ficar contigo mesmo. Além dela desacelerar os pensamentos e acalmar a tua ansiedade, ela vai te proporcionar o melhor exercício de autoconhecimento. Muitas respostas vão aparecer na tua meditação para problemas, muitas ideias vão aparecer na meditação. Então, a meditação é excelente. Muito bom. Agora a próxima pergunta é da Tami Cipriani. Como fazer para não deixar a ansiedade se tornar um gatilho para a compulsão alimentar? Que, aliás, eu vi que essa pergunta chegou de umas 4 ou 5 pessoas aqui durante a nossa conversa. Legal. Compulsão alimentar é doença da ansiedade também. Então, todo tipo de compulsão, seja por compras, sexual ou alimentar, ela vem da ansiedade. São pessoas ansiosas. E a compulsão alimentar eu recebo todos os dias, que eu tenho muitas amigas nutricionistas, eu faço muitas lives com elas devem estar por aqui, e a gente sabe que a compulsão alimentar é um gatilho mental. O que é um gatilho mental? É um comportamento que você pratica e você não consegue segurar. Então, eu cito o meu exemplo. Eu não posso ver chocolate. Se eu ver chocolate, eu vou comer a barra inteira. Ponto. Então, ou eu não tenho chocolate, não compro, ou eu escondo ele bem escondidinho para não ficar no meu raio de visão. Porque se ele ficar no meu raio de visão, acabou. Então, é o meu gatilho. É onde eu disparo para comer. Tem gente que não pode ver um programa de televisão de comida. Já sai para cozinhar e comer. Não é? Então, você tem que identificar onde é que está esse gatilho que está te fazendo levar a realizar todo esse processo. Que o processo tem 3 passos. É o gatilho, que vai disparar essa vontade. É a ação propriamente dita. Você vai lá e come. E a recompensa, que na verdade é falsa, né? Recompensa falsa, porque depois que tu come, ai meu Deus, comi 4 pedaços de pizza, pra que isso? Comi a barra inteira, pra quê? Aí vem a culpa, né? E por isso que as pessoas não emagrecem. Então você tem que identificar o gatilho. Mas Ana, o mais importante disso tudo, isso é para apagar incêndio, né? Para você segurar a onda, você tem que tratar a ansiedade, tá? Lá na causa. Procurar um profissional para ver de onde está vindo a tua ansiedade que está fazendo você ser compulsivo. E aí você não vai mais ter compulsividade. Muito bom. A Débora Dias pergunta o seguinte: quando eu devo procurar um médico? Olha, eu não sou médico, eu sou psicólogo, mas assim, as pessoas me perguntam, Rui, eu procuro um psiquiatra ou um psicólogo? Você tem 2 opções. Ou você procura... você tem 3 opções, na verdade. Ou você procura os 2, ou você procura um ou o outro. Ah, Rui, o que tu indica? Eu não indico. Na verdade, cada um tem que fazer a sua própria escolha. Eu posso te dizer o que cada um vai fazer. O psiquiatra, ele vai acabar te receitando um remédio, alguma coisa para que você fique bem. Porém, nós temos que entender que a medicação, ela age no sintoma. Você vai ficar bem naquele momento. É igual uma dor de cabeça. Você vai lá e toma um remédio, passa. Dor psicológica também tem remédio. Você está sofrendo muito, você toma um remedinho, vai ficar bem. Só que amanhã você vai ter que tomar de novo. E depois de amanhã também. Então você não aprende nada com isso. Você não trata. Agora você tem a opção de tratar a causa. O que é? Entender o porquê disso está acontecendo. Por que isso está acontecendo comigo? Ah, mas peraí, o que aconteceu lá atrás? Né? Por que eu estou assim? E fazer o desenvolvimento pessoal. Só que aí ele é difícil, né? Porque ele exige comprometimento. A pessoa tem que se esforçar. Ali é mais fácil. Você pega um copo d'água, tá bem. Só que você fica dependente. Sou contra remédio? Não, não sou contra remédio.
Respeito muito a profissão do psiquiatra, acho excelente. Cada um tem suas opções. Acho até que a medicação no início ela é boa para dar aquela arrancada em você. Você está sem força, está ali no fundo do poço, ela pode dar uma arrancada boa. Mas você tem que ter consciência de que você não pode ter isso pro resto da vida. Que você tem que caminhar com as próprias pernas. Eu penso dessa maneira, de forma natural. E forma natural o que que é? Treinando a mente. Perfeito. O Anderson dos Santos, tem algum nível de ansiedade que é considerada normal ou boa? A gente começou falando sobre isso um pouquinho no começo da live, mas eu vi também que outras pessoas perguntaram sobre isso. E daqui a pouco eu quero falar sobre alimentação, que está chegando uma série de comentários aqui. O pessoal passando, inclusive, algumas dicas de alimentos para melhorar a ansiedade. A gente vai retomar isso já já, mas agora aqui do Anderson Santos. Tem algum nível de ansiedade que é considerada normal ou boa? A única ansiedade boa é aquela que eu falei no início, quando ela te protege de um perigo verdadeiro, de um perigo real. Ah, você está nadando e vem um tubarão na tua frente. Isso é um perigo verdadeiro de vida. Então, quando te oferece um perigo real de vida, essa ansiedade é boa, porque ela vai te proteger de alguma forma. Ela vai, ou ó, vai te fazer enfrentar a situação, ou ó, corre, vai por aqui. Só isso. Tirando isso, a ansiedade é patológica. Tirando isso, são criações da nossa mente para nos tornar uma pessoa medrosa e sem, Ana, para tornar a nossa vida medíocre. Tá? A verdade é essa. Então, a ansiedade, se não tratada, vai tornar a sua vida uma vida medíocre. Tá? Você vai cair na mediocridade. Então, tem que tratar. Boa. Tem uma pessoa que perguntou agora aqui, só para ela, falou assim, eu ter um tratamento multidisciplinar para tratar a ansiedade é legal? Eu acho que ela quis dizer ter o psicólogo e o psiquiatra simultaneamente. Legal, eu acho legal. Eu acho o trabalho dos dois muito importante. Eu mesmo indico muitas pessoas para psiquiatras quando eu vejo que o caso não vai poder fugir da química, né? Mas eu sempre falo, não abandone a psicoterapia, não abandone o autoconhecimento. Isso é para você, isso é para a vida, né? Porque a vida, ela não é uma linha de chegada. A gente não tem que chegar em lugar nenhum. Nós temos que caminhar. A vida é uma caminhada até o último suspiro. Você tem que evoluir. Evoluir. Então, se você está melhor do que ontem, parabéns, dê um tapinha nas costas, é isso aí. Né? A gente tem que aprender a bater nas costas e dizer assim, ó, pô, cara, foi legal, tu evoluiu hoje. Então, não perca isso. Você pode caminhar com os dois, mas jamais abandone o autoconhecimento. Boa. Vou falar sobre dois assuntos que eu vi que falaram muito aqui. Um, sobre alimentação. Existe algum tipo de alimento, alguma coisa que a gente possa fazer no nosso hábito diário que ajuda a melhorar a ansiedade? Existe isso? Ana, eu já vi um monte de amigas minhas nutricionistas aqui, se eu falar muito, elas vão me dar uma chicotada depois. Mas é o seguinte, a alimentação tá com, ó, tô vendo duas ali, mas a alimentação é comprovadíssimo que a alimentação influencia na ansiedade. Tem alimentos que influenciam na ansiedade. Eu não sei me aprofundar nisso, não é a minha área, tá? Agora, uma coisa eu posso te dizer, Ana, se você acordar, pegar um pastel de banana cheio de açúcar, uma Coca-Cola e tomar e fazer tudo isso, você vai ficar indisposto, é óbvio, porque é uma comida pesada, não é saudável, né? Então você tem que colocar os nutrientes certos dentro do corpo para ajudar a sua mente também. Agora, quais alimentos? Aí já foge a minha área. Mas assim, ó. Agora aqui uma nutricionista para ajudar. Exatamente. Boa, que vai Exatamente. eu vou pesquisar assim que a gente acabar a nossa live hoje, Rui. Ó, Vou tá entrar, vou cheio aqui, atrás. Ana. Tá cheio. Boa, boa, boa. Que eu tava vendo algumas receitinhas subindo aqui. Falei, não, deve ter, pro pessoal tá afirmando tanta coisa aqui. Eu acho que a gente pode trazer isso depois para cá. E com Show. relação à música, eu vi muita gente falando sobre música e dança. São coisas que a gente pode colocar na nossa rotina, na nossa vida, para melhorar os sintomas da ansiedade? Deve, Ana. Deve, porque ó, eu sempre falo, existe a meditação, que é aquela ali do ato de meditar, e existem as meditações secundárias. O que são? É você descobrir o que faz bem para você. Eu, por exemplo, sou um cara que gosta de pegar o carro, ligar o som e sair. Então, a música dirigindo, para mim, me faz bem. Então, assim como a dança vai fazer bem para alguém, assim como apenas escutar música deitado na cama para alguém vai fazer bem, sim, faz muito bem. Tudo que você sente que faz bem para você é válido. É válido. E você tem que continuar. E a música é comprovado que sim, ela é um remédio aí contra a ansiedade também. Muito bom.
Vamos lá, agora deixa eu ver aqui a próxima. Ah, Carlinha Rodrigues. Tem alguma técnica para praticar uma inteligência emocional e controlar a ansiedade? Vamos lá. Ansiedade não se controla, ansiedade se trata. Já começamos por aí. Ansiedade não se lida, ansiedade se trata. Quando a gente fala em controlar a ansiedade, Ana, a gente está dizendo o quê? Que a gente quer controlar uma crise, só que ela vai acontecer de novo e tu vai passar a tua vida controlando. E eu não quero que as pessoas façam isso, eu quero que as pessoas tratem de vez a ansiedade. Né? Existem várias técnicas legais. Eu vou deixar uma aqui, que para mim é a melhor de todas, é cientificamente comprovada, inclusive não foi o Rui que inventou não, tá? É uma técnica que existe, é a terapia da escrita. Terapia da escrita, Ana, se faz antes de dormir. Pode começar hoje também, tá, Ana? É bem bom. Você quer dizer, escrever um diário? Como se fosse um diário. Você pega uma folha em branco, uma caneta, escreve tudo o que vier na mente. Só que o diário, a gente escreve tudo bonitinho, certinho. Ali você vai escrever o que aparecer na sua mente. Não precisa ser uma história, não precisa ter nexo nenhum, não precisa ter letra bonita. Pode escrever de lado, não tem problema. Qual é o objetivo dessa técnica? Transferir o que está na mente para o papel. O papel, naquele momento, é o seu psicólogo. Tá? Por quê? Só existem duas maneiras de você esvaziar a mente. Ou é falando, né? Ou é falando, ou é escrevendo. Ninguém vai abrir a sua cabeça e puxar os pensamentos para fora. Então a gente ou escreve ou a gente fala. E a técnica da escrita ela é sensacional. Tá? Eu tenho casos de alunos meus que não dormiam há 10 anos, começaram a praticar a técnica da escrita e hoje dormem a noite inteira. Então, é mágica. Não, não é mágica, é prática. Se você praticar todos os dias, vai acontecer. Eu faço isso. Eu gosto muito dessa técnica de escrever. Não faço todo dia? Não, não faço. Mas lá na época eu sofri de ansiedade, eu fiz todos os dias. Porque eu sofri, eu tive pânico, eu tive hipocondria, eu tive toque, eu tive tudo isso ao mesmo tempo, com 21 anos de idade. Então, eu sei exatamente o que é isso. Por isso, Ana, que eu desenvolvi o meu método, chamado Ansiedade Zero. Foi devido à minha necessidade. Então, eu acabei desenvolvendo um método que hoje eu profissionalizei, mas ele já nasceu lá em 2001. Então, terapia da escrita, gente. Mas assim, tem que ser tipo 10 minutos antes de dormir, não pode ser 2 horas antes. Você vai lá do lado da cama. Na sua camisinha de cabeceira, você pode deixar na gaveta ali, papel, caneta, um lápis e praticar isso todos os dias para poder melhorar. Eu tenho certeza. Muita gente concordando e falando assim, técnica maravilhosa, eu faço, técnica da escrita, tem muita gente falando sobre isso aqui. Poxa, que bacana, bacana mesmo. Maravilhoso, é maravilhoso, Ana. E assim, ó, só para fechar, o papel, o que eu faço com o papel? Joga fora. O que eu faço com o papel? Joga fora, rasga, joga fora. É melhor rasgar, porque dependendo do que estiver tirando o teu sono ali, você botar no papel, pode ser uma prova contra você. Então tem que tomar cuidado para não criar mais dor de cabeça. Rasga e joga fora. Rasga e joga fora. Pergunta da Anabela. Como diferenciar ansiedade de preocupação? Vamos lá. Preocupação é uma... Eu não consigo, às vezes, entender na minha cabeça assim, o que é preocupação e o que realmente é a minha ansiedade falando forte. Preocupação, na verdade, é a palavra do senso comum, né? Que o povo fala, né? Eu estou preocupado. Na verdade, ou ele está ansioso ou ele está estressado, tá? E existe diferença entre essas duas palavrinhas, tá? Havia uma época que só se falava em estresse, né? Aliás, nessa época que eu... Não. Ansiedade e estresse? Eu vou falar agora a diferença. Os sintomas são iguais, tá? São iguais. O tratamento é igual, mas elas são diferentes. Porque o estresse é causado de fora para dentro. Ou seja, é o ambiente que te estressa, que você vive, e você causa um dano psicológico. Quando é ansiedade, são criações suas. Você que é o maestro do negócio, é você que cria e exterioriza isso. Por exemplo, como? Medo de avião. Comum no Brasil. 45% da população tem medo de entrar no avião. Por quê? Porque o ansioso, Ana, é extremamente controlador. Ele quer controlar tudo e todos à volta. Ele quer ter controle de tudo. Quando ele perde o controle, ele tem crise. E aí no avião, o que acontece? Você entra num tubo de metal que você não olha nem para a cara do piloto, não sabe nem quem é, está lá de porta fechada, tu bota o cinto e seja o que Deus quiser. Vamos embora, vamos voar. Então, isso para o ansioso é demais. Às vezes ele não consegue controlar, porque ele está fora do controle total. Por isso que muitas pessoas têm ansiedade de avião, né? Porque o ansioso ele é controlador. Então isso também é importante falar sobre os ansiosos, tá? Pode ver, quem se identificar aí, que gosta de controlar tudo e todo mundo,
Aquela mãe que fica ligando pro filho de 25 anos o tempo todo, mandando zap, tá onde? Já chegou em casa, tá onde? Né? Então, assim, ó, nós temos que relaxar e cuidar da gente. E não ficar cuidando de todo mundo ao redor, porque nós não temos controle de nada, tá? A verdade é essa. Essa é uma grande verdade. Agora você falou com relação a medo de avião. Eu acredito que esse medo deva aumentar nas pessoas por tudo que está acontecendo na nossa vida nos dias de hoje. Então eu quero aproveitar e vou me colocar um momento consulta rápida. Eu já tive Manda bala. crise. Eu viajo desde muito jovem. Viajei o mundo todo, sempre passei boa parte da minha vida dentro de um avião. Mas alguns anos atrás, eu tive uma situação dentro de uma aeronave, aonde eu nunca tinha sentido antes, que no momento que ele decolou, o meu coração veio parar na boca, eu comecei a suar frio, eu me agarrei na poltrona e achei que ia morrer naquele mesmo instante. Enquanto o avião não estabilizasse, aquilo não passava. Isso é medo de voar? É disso que você está falando? Isso é ansiedade. Isso foi uma crise de ansiedade que desencadeou em ti, Ana, na verdade. Tá? O que que aconteceu? Tu perdeu o controle da situação e aquilo te gerou um pânico. Né? Então você entrou em pânico. E quando a gente entra em pânico, o que que acontece? A gente viaja direto para o mundo emocional. E lá nas emoções é a terra das criações. É lá que a gente começa a criar as catástrofes, as tragédias, que esse avião vai cair uma asa, eu tenho certeza que não vou chegar onde eu quero, e daqui a pouco vai estar todo mundo berrando aqui dentro. Aí a gente começa a se envenenar. Por quê? Porque a gente não tem aquele porteiro mental para bloquear esses pensamentos. A gente precisa instalar um porteiro mental para que não deixe entrar qualquer coisa na nossa mente. Então, nesse momento, tu realmente teve uma crise de ansiedade. Né? O que acontece com muitas porque pessoas. nunca tinha acontecido comigo, foi a primeira vez. E naquela hora, eu tinha uma pessoa que estava do meu lado, ela segurou a minha mão e falou, você tá bem? Eu falei, eu não tô bem. Aí eu falei, o que que eu faço? Ela falou, respira fundo. Ela foi Bom, conversando comigo, fui respirando, fui passando. Depois passou. Nunca quanto mais tempo? voltei. Ah, Quanto isso tempo? Não, que durou, quanto tempo durou o teu ataque ali, o teu desespero? eu acho que uma meia hora. Crise de ansiedade. Uma É. meia hora foi uma sensação de falta de ar, uma loucura. Depois, hoje eu brinco com isso, mas foi uma das sensações mais horríveis da minha vida. Foi muito difícil. E aí, porque eu ficava sacaneando com dois amigos meus que morrem de medo de voar de verdade. E eu achava que era uma frescurite deles. O dia que aconteceu comigo esse episódio, eu falei assim: pronto, nunca mais vou brincar com ninguém que fala que passa mal. Não, é terrível, é terrível. Aí dentro do avião é pior ainda. Mas a tua amiga que estava do lado fez o procedimento correto. Porque nesse momento, ó, até fica de dica. Quando a gente tem uma crise de ansiedade, o que que você tem que fazer? É porque a sua mente está lá no emocional, então traz ela para o racional. Como? Conversa com a primeira pessoa que tu encontrar. Não importa quem seja. Diz assim, ó, olha, eu não tô legal, conversa comigo. Pronto, por quê? O olho no olho vai puxar tua mente pro racional, vai te trazer pro agora. Porque daí você conversando com a pessoa, você volta pro agora. Voltando pro agora, a sua ansiedade vem diminuindo, 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 até que ela vai passar. Tá? O fato dela ter pego na tua mão, ótimo também. Esse toque físico, ele dá aquela segurança, ó, tô contigo. Né? Então isso é muito bom. Respirar, faz uma respiração 10 vezes, solta pela boca, toma uma água. Não tem muito o que fazer, mas isso é o que se faz numa crise de ansiedade. Por isso que eu falo, Ana, a gente não tem que controlar e nem ficar apagando esse tipo de incêndio. Vamos tratar lá na causa para não sentir isso de novo. Bom, foi o que eu fiz. Eu faço terapia com psicólogo já há muitos anos. Também Bom, já fiz terapia com psiquiatra. De vez em quando a gente faz alguns retornos porque é importante. Por isso, outro dia eu escutei de uma pessoa falar assim: ah, mas psiquiatra e psicólogo é coisa de maluco. Aí eu vou dar um depoimento meu. Não é. É uma coisa que faz bem para o coração, faz bem para a cabeça e faz bem para a alma, para a gente poder ter uma rotina e uma qualidade de vida muito grande mesmo. Por isso, assim, eu fiquei muito feliz com o convite de hoje poder conversar contigo. E aí, assim, eu tinha preparado uma lista de perguntas para você. E eu falei, por que eu vou levar as minhas perguntas? Eu vou abrir isso para todo mundo, porque assim como eu tenho certeza que existe muita gente. Eu estou vendo aqui nos comentários, o número de pessoas com a gente está crescendo bastante. Eu não sei quanto tempo a gente, acho que a gente tem pode ficar em uma horinha para poder conversar, Rui, eu não sei o tempo. eu acho que é uma É hora, né? mais ou menos isso. Temos ainda então mais 15 minutos pela frente. Eu vou continuar porque ainda tenho outras perguntas. Posso? Manda Quer dizer, bala, não claro. minhas, e sim da galera que nos segue, que segue a Caras, que me segue também. A Shelly Deve. Viana. Ela pergunta, acho que essa é uma dica, se você tem alguma dica de como controlar a ansiedade
nesta época de quarentena? Sim. Bom, como eu falei, a gente não tem que controlar, mas sim montar uma rotina provisória agora para a quarentena. Né? Que é uma quarentena que já se tornou muito mais que quarentena. Mas assim, nós Estamos temos entrando que... no terceiro mês em algumas cidades, começando a ter algumas pequenas reações de volta agora. Mas ainda Pois temos é. que tomar muito cuidado, porque é longo esse período ainda pela frente. Infelizmente, né? Então, assim, gente, montar uma rotina provisória. Como eu trabalho, meu foco é 100% na internet hoje, eu já estava acostumado a ficar em casa, de vez em quando eu vou no escritório, mas eu fico mais em casa do que em qualquer lugar trabalhando. Então, para mim, eu tive que, e mesmo assim, eu tive que adaptar algumas coisas. Então, crie uma rotina, crie horários. Tipo, vou acordar às 8, vou fazer um exercício físico, às 9 horas vou tomar um café, às 10 horas vou trabalhar um pouco. Crie essa rotina, mesmo que seja caseira. 1 hora eu vou brincar com meu filho, não sei. Mas não deixe de criar rotinas, tá? Porque se você se perde nas rotinas, você fica vulnerável a ter crise de ansiedade. Porque você começa a pensar bobagens, né? Quando mente vazia, pensa bobagem. Então aí a gente começa a pensar bobagem. Então cria essa rotina, faz uma rotina provisória. Depois, se tudo isso passar e você gostar dessa rotina, continua, sem problema nenhum. Né? Mas E essa rotina pode ser estendida a todos os membros da família. você pode incluir os membros da família na rotina, sem problema nenhum. Claro que é importante eles terem alguns comportamentos, algumas ações deles, né? Mas vocês podem fazer a maioria da rotina juntos. Qual o problema, né? Se todo mundo se encaixar direitinho, é o mais saudável se fazer hoje. E tomar as medidas preventivas, né, Ana? Nós não temos controle. É usar o álcool, tomar banho, botar máscara e seja o que Deus quiser. E ponto final. Né? Você não tem Fazer controle a da nossa pandemia. parte. Fazer a nossa. Exatamente. Faça a sua parte e relaxa, né? Não fica aí em pânico. Pânico. Aí a pessoa entra em pânico, dá um espirro, vai para o hospital. Aí lá que está o coronavírus, ela volta com o coronavírus. Ela não tinha, mas ela voltou com. Por quê? Porque ela entrou em pânico e tomou uma atitude impulsiva. Boa. A Mônica, aliás, não só a Mônica, mas outras pessoas que estão acompanhando a live perguntaram sobre bichos de estimação, se eles fazem bem para tratar a ansiedade. Muito. Eu comprei um cachorro para meus filhos na quarentena. Coisa que eu achei que eu nunca ia ter na minha vida. E está fazendo bem para eles. Então, adaptei a rotina deles. Né? Eles vão lá, ficam brincando com o bichinho. Então, é uma nova rotina, brincar com o cachorrinho. Então, sim, o animalzinho não tenha dúvida que um bichinho vai trazer muita paz, né? Porque o ansioso, ele precisa de paz. Nós, na pandemia, agora, precisamos de paz. Então, um bichinho desse, com certeza, vai trazer muita paz e vai fazer com que a sua ansiedade se dissipe. Muito bom. Agora, para quem está em casa, nunca teve um hobby na vida, procurar um hobby, algo diferente para fazer, faz bem também? Claro que faz. Pegar aquele livro empoeirado que tu queria ler e não leu até hoje, ver aquela série no Netflix que você também não tinha tempo para ver. Então você tem N formas aí de ou criar hobbies ou praticar os hobbies que você Por gosta e exemplo, nunca fez. tem um monte de vaso de plantas em casa, estão lá esperando você tratar faz tempo. Pode pegar e Aí começar a fazer isso. tá aí a oportunidade. A oportunidade excelente de fazer isso. Olha só, a Salete Dantas pergunta o seguinte: insônia está ligada à ansiedade? Como eu posso fazer para conseguir dormir? O Rui deu uma dica muito legal da terapia da escrita, que eu achei genial. Agora, a insônia, ela está diretamente ligada à ansiedade, Rui? Tá sim. Por quê? Porque o ansioso não desliga a cabeça, né? A pessoa ansiosa, ela é acelerada. Ansiedade, o que que é? É aceleração de pensamentos. É produção exagerada de pensamentos. Então, o ansioso, ele produz muitos pensamentos e ele também adquire muitas informações. Ana, 80% do que a gente adquire no dia não serve para nada, tá? 80%. Então, 20% a gente olhe lá, a gente pode aproveitar do que a gente viveu no dia. Então, o que que faz com esse 80%? Ele fica aqui dentro. É igual tu dormir com um saco de lixo. Tá cheio de lixo aqui. Então, você tem que esvaziar a mente. E aí, obviamente, você não vai dormir. Porque você vai estar extremamente preocupado, acelerado, pensando nas coisas, nos problemas, nas contas. E você não vai desligar. Então, terapia da escrita. Manda ver. Essa terapia da escrita eu vou passar para o meu marido depois. Acho que nós dois Ótimo. precisamos fazer isso, vai ser muito positivo. Muito positivo mesmo. Agora, tem uma pergunta que me chamou muito a atenção, por isso que eu trouxe ela para a nossa conversa aqui, da Gi Oliveira. Ela diz o seguinte: ansiedade pode causar paralisia facial? Pode. É Pode. mesmo?
não é muito comum, tá? Mas a ansiedade ela tem uns efeitos, uns sintomas físicos bem bizarros. Alergias, por exemplo. Tem muita gente que se coça muito por causa da ansiedade, vive se coçando e não sabe por quê, tá? Então a paralisia é também um sintoma de ansiedade, infelizmente. Porém, ele é um pouco mais raro, tá? Não é assim, não é, eu tenho ansiedade e vou ficar paralisado. Não. Não é uma coisa assim que é frequente, mas acontece muito. Acontece, né? Pelo número de ansiosos que tem no mundo, acontece bastante. A Andréia pergunta o seguinte: a fobia social está ligada à ansiedade? Sim, todo tipo de fobia é ansiedade. Por isso que eu digo, por isso que eu falo, né? Se as pessoas soubessem da importância da ansiedade, elas tratariam, porque a ansiedade é a base de tudo, inclusive das fobias, né? As fobias social, qualquer tipo de fobia, ela é desenvolvida por causa da ansiedade. Então a fobia social é uma doença da ansiedade, precisa tratar a ansiedade, tá? E não a fobia. Você trata a ansiedade, você não tem mais fobia. A Luana Araújo: quais as consequências da ansiedade na vida de uma pessoa? Catástrofe. Você não vive mais. Como eu falei no início, as consequências da ansiedade são, você entra no modo sobrevivência. Você não vive a vida que você deveria viver. Porque a nossa vida, nós temos os valores de vida, nós temos as nossas crenças, nós temos as nossas habilidades e o nosso propósito de vida. Se a gente se perde de um deles, acabou. É igual um carro derrapar na curva. Você se perde totalmente. Então você perde o protagonismo que eu falei lá no início, protagonismo de vida. Então, as causas de viver com ansiedade são catastróficas. Quantos talentos aí no mundo a gente não conhece por causa disso? Porque foram pessoas que desistiram da vida por conta da ansiedade. Poderiam estar produzindo aí, fazendo bem para muitas pessoas e não estão porque estão isoladas dentro de casa. Então, a ansiedade, gente, ela vai te isolar e vai acabar com a tua vida. Infelizmente, é isso que eu falo para as pessoas, né? E vamos viver a vida, gente. A vida não tem valor, a vida é para ser vivida. A vida é para ser vivida e ser aproveitada a cada segundo que a gente respira. Rui, posso pedir para você falar de novo sobre a terapia da escrita? Porque tem gente que está comentando, perguntando de novo como faz, ficou aí na dúvida, e tem gente chegando agora, falou: o Rui falou da terapia escrita, como é que faz terapia escrita? Tem muita gente perguntando. Você pode explicar de novo como é? Claro, para maior prazer. A terapia da escrita, ela não custa nada, então não tem desculpa, tá? É uma folha, pega uma folha em branco, uma caneta que você tem na sua casa, senta na sua mesa, tipo de pijama já antes de dormir, ou no criado mudo do lado da sua cama, e simplesmente escreve o que aparecer na sua mente. Mas eu estou pensando coisa nada a ver. Não tem problema. É isso mesmo que eu quero que tu coloque no papel. Porque são Não esses importa, pensamentos... coisas desconexas, tá valendo. É para colocar Tá lá. valendo. Porque são essas coisas que vão te atrapalhar o sono. Então, você tem que esvaziar a mente. É uma faxina. Você vai fazer uma faxina mental. Pegar a vassourinha lá e varrer. Como? Escrevendo. Escreve, escreve, escreve até doer a mão. Mas vou escrever 5 folhas. Escreve. Escreve 10. Escreve. E o que eu faço com a folha? Joga fora. O objetivo já foi feito, que era transferir aquilo, né? Você só guarda o papel, Ana, se você quiser colocar a sua agenda do dia seguinte, para também tirar da cabeça. Vou colocar o que eu vou fazer amanhã. Dobra, guarda ali, amanhã você lê. Tira da cabeça, né? O importante é você dormir de mente vazia, mente limpa. Mente limpa. Bom, uma coisa que eu vou aproveitar, vou repetir aqui, que o Rui colocou para a gente durante algumas perguntas, algumas coisas que fazem muito bem a gente, que eu aprendi aqui, quero replicar para vocês de novo. Meditação faz muito bem para poder desacelerar e tratar essa ansiedade nesse período que a gente está em casa. Os aplicativos de meditação são legais, Rui? Você aprova? Maravilhoso. Eu indico Medite-se, Medite-se, que é com o sensacional Tadashi. É um senhorzinho japonês maravilhoso, gente. A terapia guiada dele é maravilhosa. Você escuta aquilo ali, você não tem como não relaxar. Então fica a dica aí, medite-se. Tem o Zen também, tem vários que são ótimos e gratuitos. Meditação, terapia da escrita, exercício físico, que faz muito bem, são coisas positivas não só para a ansiedade, mas para tantas outras coisas. Olha o tanto de benefício que a gente consegue colher com esses novos hábitos que a gente pode colocar na nossa vida. Depois, aproveitar o tempo em casa de uma forma inteligente, criando sim uma rotina. Uma nova rotina, com horário, você fazer o cronograma do seu dia, do que você vai fazer, para não se perder e não deixar o dia passar e chegar no final do dia e falar: e agora? O que eu faço? Que isso também é um espaço para a gente poder ficar mal. Nossa, tem tanta coisa
pra gente. Eu tô adorando essa live, amando mesmo. Aí, por exemplo, aqui. Isso aqui também foi uma coisa que eu vi aqui em todos os comentários. E o Oséias pergunta: ansiedade leva à síndrome do pânico? Leva. Síndrome do pânico é uma doença da ansiedade. Eu fui premiado com essa doença com 21 anos de idade. Eu tive uma crise dentro da faculdade, dentro da sala de aula, que eu acho que o meu amigo que me acudiu está aqui, o Guilherme Leal. Acho que foi ele que me acudiu na época. Então, assim, ó, se você não trata a ansiedade, você pode facilmente migrar aí para uma síndrome do pânico, tranquilamente. Bom, deixa eu ver as outras perguntas, algumas se repetem. Isso aqui é legal para quem é pai, quem é mãe. A Ju Oliveira. Como identificar transtornos de ansiedade em crianças? Porque o adulto começa a perceber que precisa de ajuda, mas as crianças não. Bom, vamos lá. Quando você percebe que o seu filho tem medos excessivos, quando você percebe que o seu filho ele tem medo de coisas que geralmente os amiguinhos dele não têm medo, quando o seu filho se preocupa demais com coisas que adultos deveriam se preocupar, tá? Isso é importante. Gente, faça a dosagem das redes sociais, tablet, Netflix, para os seus filhos, porque esse excesso de informação pode causar ansiedade. E notar o comportamento dele, irritação, né? Se ele tiver muito de mau humor o tempo todo. Isso tudo pode ser sintoma de ansiedade. Daí você encaminha para uma psicóloga que trabalha a ludoterapia, que é a terapia da criança, do brinquedo, do brincar, né? Ela vai identificar isso. Né? Mas olha, gente, muito comum, tá? Crianças estarem ansiosas hoje, infelizmente. Rui, eu queria muito te agradecer por essa live, por ter aceito o convite. Foi uma delícia. Eu quero agradecer a todas as pessoas que comentaram, que mandaram corações para você aqui durante essa conversa, que participaram, que ao longo da semana mandaram as suas dúvidas. Foi muito legal. Assim, espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outras lives aqui com a Caras. Adorei essa experiência. Minha primeira live fazendo dessa forma na página deles e em todas as plataformas. Então, foi muito bom. Obrigada mesmo, viu, Rui, pela participação aqui. Poxa, eu que agradeço, né? Eu agradeço demais a oportunidade de poder transmitir a minha mensagem para mais pessoas, né? Que esse era o meu objetivo como psicólogo. Eu não queria trabalhar dentro de um consultório e ter o meu tempo limitado, a minha mensagem limitada. Então, assim, a gente pode atingir mais gente. Isso é muito legal. E a Caras, você, todo mundo envolvido nessa live, me deu essa oportunidade. Então, eu sou muito grato também e estou à disposição para quando quiser fazer outra. Quer deixar um recado para todo mundo antes da gente encerrar? Galera, eu quero deixar um recado que sigam o meu Instagram, @ruiburigo, com 2 Os no final, porque meu pai pegou o Rui Búrigo. E aí, lá dentro, tem o linkzinho para minha Semana Ansiedade Zero, Ana, que é uma semana gratuita que eu vou fazer de 15 a 22 de junho. Tá? Eu vou mostrar um caminho para as pessoas vencerem a ansiedade. Então, vai lá no meu perfil que está lá, o evento é gratuito e vai ser muito legal. Obrigado pela oportunidade. Eu que tenho que agradecer muito, Rui. Beijo grande, Beijo. muito sucesso para você. Cuide-se e a gente se encontra em breve de novo, viu? Valeu, sucesso para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, olha, foi uma experiência maravilhosa essa live aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram, a Caras pelo convite, de verdade, que prestígio, que honra poder participar, estar nesse lugar aqui, entrevistando, conversando com o psicólogo e falando junto com vocês. A todo mundo que nos segue, beijo grande. Para quem ainda não conhece um pouco da minha rede social, é a Hickman. E eu também quero aproveitar e convidar todo mundo para conhecer o meu canal no YouTube, youtube.com/Ana Hickman. Eu toda semana publico sempre 2 vídeos, toda segunda e quinta-feira, às 20 horas. Estou esperando vocês. Até a próxima live. Tchau, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus, se mantenham saudáveis.